Salvador do Cordeiro, com graça, paz e misericórdia da parte de Deus nosso Senhor e das nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amados, abra o Santo Livro em Daniel, capítulo 1. Aleluia. Aleluia. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 1, do versículo 1 até o versículo 7. Eu retruquei até o último segundo para não pregar essa palavra, mas aprove o Senhor. Livro do profeta Daniel. Aleluia. Está tendo, parece um pequeno sonido no som. Está ouvindo? Está tendo um pequeno sonido aí. Todos, amém? Diz assim o Santo Livro: E no ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios da casa do tesouro do seu Deus, e disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxessem alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda sabedoria e sábios em ciência, entendidos no conhecimento, e que tivesse habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos. Eu vou repetir esse texto aqui, essa frase. E assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. Ou seja, no final daqueles 3 anos de instrução e de serem alimentados com o manjar do rei, a bebida do rei, o vinho, depois assim eles seriam serviçais do rei. Versículo 6. E entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, Daniel pôs o nome de Belsazar, e Ananias o de Sadraque, deixa eu ler novamente. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, Daniel pôs o de Belsazar, e de Ananias de Sadraque, de Misael e de Mesaque, de Azarias, de Abidnego. Até aqui pode ser sentado em nome de Jesus. Glória a Deus. Feche seus olhos só por um momento. Pai Celestial e Santo, uma vez mais estamos na Tua presença por meio da oração, mediante ao acesso que Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, nos concedeu, Pai, pelo véu, a saber, pela Sua carne. Pelo novo e vivo caminho nós podemos se achegar diante do Senhor. Diz a Tua palavra com ousadia, nós podemos adentrar a ela. Mas não só com ousadia, também é necessário temor em nossos corações. Por isso, Espírito de Deus, eu te peço nessa noite, abra o nosso entendimento para que possamos entender aquilo que o Senhor está falando nesses últimos tempos. Que possamos, Senhor, perceber pelo Teu Espírito os tempos e as estações. Deus Todo-Poderoso, eu clamo ao Senhor nessa noite, venha sobre nós,
Ó Deus, ministre ao nosso coração. Pai, eu peço ao Senhor nesse momento que envie anjos de guerra, Senhor, para a glória do teu nome, que ao redor dessa igreja, no raio de 5 quilômetros, Senhor, onde tiver um demônio alojado, que ele venha ser queimado pelo poder da sua glória, Pai. Ó Deus, cerque esse lugar, guarde-nos, tenha liberdade de operar em nosso meio, como diz a tua palavra, o seu filho nos ensinou. Venha a nós o teu reino e seja feita a sua vontade, Deus, assim na terra como ela é feita no céu. Te louvo, Senhor, te agradeço, diminuo porque sou pequeno, miserável, debilitado, ilimitado, Senhor. Por isso sou carente de ti, dependente do teu Espírito. Usa-me, Senhor, com a minha fraqueza, usa-me, Senhor, com a minha debilidade, mas eis-me aqui, usa-me. Te louvo em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Confesso aos amados irmãos que eu não queria pregar essa palavra, esse texto, mas fui acordado pela madrugada e creio eu pelo Espírito do Senhor, até porque o meu corpo está altamente cansado pela demanda de trabalho, graças a Deus por essa semana. Então eu estava altamente cansado, e fui para o meu leito até tarde. Eu fui regressar por volta de quase 0 hora e acordei por volta das 4 horas da manhã, literalmente sem sono. E aí fui orar ao Senhor e ler a palavra de Deus, pelo incômodo, e o texto que vinha no meu espírito era somente esse aqui. Mas no meio dessa semana, confesso que eu já tinha buscado a Deus e feito alguns outros esboços de mensagem, e o intento era pregar outra coisa, até dado talvez a data que é oportuno e pertinente, ainda que nós, e digo por mim, como cristãos, não cremos nessa data, que talvez seja a data mais hipócrita, quiçá do mundo, que é o dia 25 de dezembro. Talvez seja a data mais hipócrita, em que fora celebrado, de ontem para hoje, e ainda por alguns está sendo celebrado, possivelmente muitas igrejas hoje tem árvores de Natal, guirlandas, enfim, só falta ter o pastor vestido de Papai Noel. Talvez é o que falte. E eu não duvido também, meu obreiro, não duvido que nós veremos, Isaac, pastores vestidos de Papai Noel em púlpitos, porque já teve pastores vestidos de super-heróis, não é isso? Super-heróis da Marvel, Chapolin, quem poderá nos defender? Aí vem o pastor, eu. Então essa data certamente é uma das datas mais hipócritas. E se tem uma coisa que Deus, o nosso Senhor, quando o Verbo se encarnou, ele abominou, foi a hipocrisia. Foi uma das condutas que mais o Senhor abominava na conduta humana, era a hipocrisia. O Senhor, ele ama a sinceridade, ele ama o ser humano que, a despeito da sua limitação, pecado, queda, chegue diante dele e fale a verdade. Por exemplo, estava fazendo culto doméstico segunda-feira passada com a minha família, e eu estava falando sobre a passagem do leproso de Mateus capítulo 8. Jesus, ele vem ensinando o sermão do monte, do capítulo 5, 6, 7. Sermão mais longo, mais profundo, mais proeminente. Ali Jesus, ele estava trazendo a constituição do teu reino. Ele estava espelhando a lei de Moisés, que não salvava ninguém, só servia de aio, só servia de guia. E agora ele vem e espelha a sua lei, a sua constituição. No final do capítulo 7, você vai ler ali, diz que a multidão se maravilhou com as palavras de Jesus, com a pregação de Jesus, com a mensagem de Jesus, com a eloquência de Jesus, com a erudição
com a oratória, com a maestria, com a autoridade, com a competência. Como pode alguém pregar por tanto tempo e prender a atenção do seu auditório, da sua audiência, com tamanha capacidade? A sociedade ficou maravilhada. Mas isso não teve a capacidade de fazer com que eles o adorassem ao Senhor. Muitos, nessa semana, viram filmes acerca de Jesus, viram séries, A Paixão de Cristo em Páscoa, né? Que a nossa sociedade entende como o coelhinho da Páscoa que bota ovo. Olha a nossa cultura. Coelho bota ovo. Então é isso que a nossa sociedade faz. Mas a nossa sociedade, dizendo a sociedade brasileira, ela não adora Jesus. Jesus falou: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está distante. E ele fala: em vão me adoram. Sabia que está tendo muito culto hoje para ser em vão? Está tendo muito culto agora, exatamente nesse momento, que o Senhor está repugnando. Que está tendo adoração sendo cantada, cantata de Natal, corais de Natal, hinos belíssimos, cantores qualificados, bem instruídos. Você ouve aquela canção e você se emociona. Fala: meu Deus, que cantata! Olha esse tom, esse timbre! Meu Deus, que emoção, que alegria! Agora é Natal! Ano novo também! Aí eles vão se emocionando, e vão indo, e vão indo. Aí está lá o Senhor do alto e sublime trono falando: em vão me adoram. Esse povo está me honrando com os lábios, mas o coração está longe de mim. Na cultura, nascimento de Cristo, mas nós vamos comemorar bebendo, contando mentira, dando abraço falso, mentiroso, caluninho familiar, o parente, nutriódio do irmão, do amigo. Mas chega Natal, Feliz Natal. Feliz Natal, Jesus nasceu, né? Entendo lá. Vamos lá, né? Consegui. Maldito. Só vem aqui para comer esse miserável. É Natal. Perdoar, Jesus. Que isso? Então, uma das datas mais hipócritas. Segundo, Paulo fala em Colossenses que a gente não pode ser guiado pela cultura do mundo, como se vivesse ainda neles, ou guiado por eles, guardando datas, meses e anos, que meramente é comercial. Então já começo por aí. Então, o que Deus me mostrou nesse texto aqui? E eu temo, e às vezes eu oro até que seja simplesmente esse sentimento, e como eu orei, seja feita a vontade de Deus, assim como ela é na terra, como ela é no céu. Mas eu sinto de maneira profética que Deus ele tem me iluminado e tem me dado flashes proféticos do caminhar da situação que nós vamos se encontrar a partir do ano que está por vir. Eu estou tendo essa percepção profética. O Espírito do Senhor está me guiando e eu tento fugir. Eu falo: Deus, que isso seja sentimento. Senhor, que eu esteja enganado. Senhor, eu sei que o Senhor é soberano. O Senhor está sentado num alto e sublime trono, Deus. Mas, por favor, poupe, ó Senhor. Poupe, ó Senhor, a sua nação do opróbrio, da vergonha, da vexação. Mas parece que Deus está fazendo comigo como ele fez com o profeta Ezequiel. Ele está me pegando pelos cabelos, para que eu possa perceber o que está acontecendo. Porque o povo de Judá e de Jerusalém, escute isso aqui,
o profeta contemporâneo a Daniel, o profeta Jeremias. O profeta Jeremias. Jeremias, nós sabemos, meu Jorge, que se fosse hoje, a rede social de Jeremias estava explodindo de seguidores, de inscritos, ou não, né? Ou não. Mas Jeremias pregou para dezenas e milhares de pessoas. Sabe quantos se converteram? Ninguém. Sabe quantos deu crédito? Ninguém. Pelo contrário, humilharam o profeta, zombaram do profeta, criticaram o profeta, agrediram o profeta, prenderam o profeta. Havia uma profecia antes da de Jeremias, dada pelo profeta Isaías, que iria acontecer o cativeiro babilônico, que iria acontecer a invasão babilônica, que o rei da Babilônia iria dar com ímpeto contra Judá e Jerusalém. Sabe o que o rei falou? Ezequias, na época, teve experiências profundíssimas com Deus. Mas escute isso que eu vou dizer, amado. Escute isso que eu vou lhe dizer e guarde no seu coração. A gente não deve brincar com a palavra de Deus, amado. A gente não deve zombar daquilo que Deus fala. E Deus, Ele usa seus profetas. Deus, Ele usa homens de carne e osso, limitados, falhos, pecadores. Mas Ele usa a ponta de pessoas para alertar o seu povo. Que levar a sala. Ele usa. E pessoas que tiveram experiências profundas com Deus. Mas por estar numa situação de conforto, comodidade, enxergar numa perspectiva otimista. E temos que ser otimistas. Eu sou otimista. Mas a minha alegria e expectação não está naquilo que eu posso ver, ó glória. Porque eu não creio naquilo que os meus olhos veem. Eu creio que aquilo meu olho não viu, meu ouvido não ouviu, ó glória, e que nem sequer subiu ao meu coração, mas é aquilo que Deus preparou para aquele que nele crê, para aquele que o ama, ó glória, ó glória, ó glória, ó glória, ó glória. É nisso que eu creio. O meu otimismo não está num governo que vai dar pão e circo para a gente, que vai pavimentar nossas ruas, que de fato vai dar fartura de emprego, que você vai poder financiar o seu carro e nos 200 anos vai pagar R$100 e vai ficar tudo tranquilo. Eu não creio nisso. A minha confiança vem do Senhor. Ela vem de Deus, aleluia. E o profeta falou para Ezequias. Ele falou, peraí, quem são esses homens? Isaías 39. Quem são esses homens? De onde vieram? Quem são? O profeta. Vieram de uma terra longínqua. Vieram da Babilônia. Eles foram onde? Foram na casa real? Sim. E o que você mostrou? Mostrei tudo. Não houve nada na minha casa em que eu não lhes mostrasse. O quê? Você mostrou tudo, rei. Você abriu, você descortinou o secreto, o oculto, o tesouro, a casa real, o templo do Senhor. Você mostrou os utensílios sagrados, você mostrou a sala armamentícia, a sala reserva de arma, você mostrou tudo. Sim, tempo virá em que esse povo virá contra ti e dará com ímpeto contra a sua cidade, e o teu povo e teus filhos foram gerados por ti, serão levados cativos para a Babilônia, e serão servos do rei da Babilônia, e serão eunucos do rei da Babilônia. Sabe o que ele falou? Boa é essa palavra do Senhor. Porque nos meus tempos haverá paz. Olha a palavra do rei que teve experiências com Deus. Ele não estava preocupado com o que ia acontecer com a geração futura. Ele estava preocupado com o seu próprio umbigo. A nossa geração não está se preocupando com a futura geração. Um rei babilônico está por vir, ele dará com ímpeto, ele está querendo levar cativo nossos filhos, ele está querendo levar cativo a nossa geração, a nossa sociedade,
Ele está querendo levar cativo os reis, os servos do Senhor, os santos profetas de Deus. Ele está querendo ir. Sabe o que os reis estão falando? Os profetas modernos estão falando? Paz, essa palavra. Porque nos meus tempos haverá paz. E daí? O que vai acontecer com a geração futura? Eu não vou estar mais aqui. E daí? O que vai acontecer com o Enzo daqui a 10 anos? A 15 anos? De repente eu morro antes dos 60? Todo escangalhado, já com quase 40? De repente eu morro antes. Então, o que vai acontecer com o Enzo? Eu não estou nem aí. Meus netos não estão nem aí. Esse era o sentimento. A Babilônia, ela é uma cidade que veio de Babel. Ela é oriunda de Babel. Babel é a primeira cidade constituída na face da terra. Após o dilúvio, que Deus veio nessa terra, estava falando. Deus, ele estava falando por meio de um homem. Tratar aquele homem como velho, louco, caduco. E o homem está construindo a arca e está falando. Deus vai decretar juízo sobre a terra. Ele vai inundar a terra com água. Que? Você é louco. Você é maluco, não é? Você é doido. Primeiro, nem mar que tem. Você está construindo barco. Esse cara tem problema. Tudo bem, eu posso ser maluco, mas o que ele falou comigo, eu vou cumprir, eu vou fazer. Se vocês não querem, vocês saibam que houve um profeta no meio de vocês. Ele está construindo a arca e pregando. 100 anos de misericórdia. E Deus deu com ímpeto contra a terra. E não sobrou nada que respirasse sobre a face da terra. Quiçá Noé e a sua família. Depois que Deus destruiu tudo, o povo começa, porque o propósito de Deus tem que continuar. O povo começa a se multiplicar novamente. E alguém tem a ideia, Nimrod, de construir uma cidade. E a sede dessa cidade era Babel. E alguém tem por ideia falar: vamos fazer uma torre que alcance o céu. É a ideia do homem querer alcançar o céu por esforço. E a Bíblia diz que Deus confunde a mente e a língua dos homens. E os homens entram em confusão. E aquela torre é totalmente destruída. Há fragmentos da ruína da torre de Babel lá, tijolos queimados. Meu Deus do céu, como é que pode alguém não crer na palavra de Deus? Com evidências arqueológicas, com homens estudados, comprovando e provando tudo, dados históricos, utensílios, objetos. E o homem ainda assim tem a incredulidade. Babilônia era uma cidade belíssima, cheia de construções, jardins suspensos, inúmeros templos magníficos feitos de pedra lavrada, cortada, que era incrível pensar aquilo naquele tempo. Como o homem construiu aquilo. Mas o sinônimo de Babilônia é algazarra, balbúrdia, confusão por mistura. Deixa eu falar. As nossas cidades, elas só têm um sinônimo para Deus. As nossas cidades do mundo, só tem um sinônimo para Deus: rebeldia, rebelião. Por quê, pastor? Porque ele já construiu uma cidade para a gente, amado. Mas, pastor, como que a gente vai viver em sociedade? Como peregrino e forasteiro, habitando em terra estranha. Hebreus capítulo de número 11 vai falar sobre aqueles que Deus não se envergonha de ser chamado de seu Deus, porque eles buscavam uma pátria, uma cidade, a celestial, e Deus não se envergonhava deles. Então, de maneira cultural, os babilônicos já tinham ódio de Deus, ódio do Senhor, pelo Senhor ter dizimado a sua magnífica construção, a sua torre magnífica. Então já percorria na cultura babilônica um Deus que com poder, com ímpeto, já tinha dizimado povos e nações, já tinha destruído a terra e ali a torre babilônica. Então eles já foram chamados ali para odiar a Deus e ter ódio de quem servia a Deus. E Nabucodonosor foi alguém assim.
Só que Deus, ele sempre usa alguém para avisar, sempre. Deus nunca vai fazer nada sem avisar. Aí no tempo de Daniel está o profeta Jeremias avisando. Está o profeta Jeremias falando, Márcio, que a profecia que estava para acontecer já estava próximo. Já estava próximo. Mas eles não creram. Abra junto comigo, eu quero que você leia esse texto. Jeremias 52. Eu vou ler uma outra versão. Um profeta só avisando, e vários outros pregando o contrário daquilo que Jeremias está falando. Jeremias 52, versículo 1. Zedequias tinha 21 anos quando foi aclamado rei, governador durante 11 anos reinou em Jerusalém. O nome de sua mãe, Hametal, de Leviná, e Hametal, filho de Jeremias. E Jeremias era cidadão de Lábina, mas Zedequias agiu de modo reprovável em relação à palavra do Senhor, do mesmo modo como procedeu Joaquim. E a ira do Senhor havia então sido insistentemente provocada em toda Jerusalém e Judá, de tal maneira que ele teve que castigá-los e afastá-los da sua presença e enviando-os ao exílio. Então, pelo fato do rei Zedequias e do rei Joaquim insistentemente provocarem a ira do Senhor, como que eles provocaram? Eles ali não obedeceram à palavra de Deus, eles não andaram de modo digno diante do Senhor, eles não ouviram e nem obedeceram ali a lei, a Torá, o mandamento, aquilo que os profetas diziam. E a Bíblia diz que a ira do Senhor havia então sido insistentemente provocada contra Jerusalém e contra Judá, de maneira tal que o Senhor teve que castigá-los. E qual foi a forma que Deus castigou? Os afastando da sua presença. Uma forma de Deus castigar uma nação, um povo, um pastor, um crente, uma mulher, um homem que um dia serviu a Deus, que um dia foi colocado numa posição de evidência. É Deus entregando essa pessoa aos demônios, é Deus entregando essa pessoa aos seus próprios pecados, é Deus afastando essa pessoa da sua presença, porque Deus, a Bíblia diz que Ele castiga a todos quanto ama, e Ele não quer, aliás, meus irmãos, odiar aquela pessoa, pode destruir, não. Deus, Ele quer trazer essa pessoa novamente para Ele. Mas a forma dele fazer isso, muitas das vezes, por causa da desobediência, é afastando da sua presença. Porque essas pessoas que estão insistentemente provocando a ira do Senhor. Versículo 4. No 9º ano do seu reinado, no 10º dia do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército atacaram violentamente a cidade de Jerusalém e sitiaram-na e ergueram muralhas de ataque a seu redor. Deste modo a cidade ficou totalmente cercada até o 11º ano, olha isso, do rei Zedequias. Então, quando chegou o 9º dia do 4º mês, o estado de fome entre o povo era desesperador, diz a tradução aqui. Desesperador. Pois já não havia absolutamente nada que pudesse servir de alimento. E aconteceu que uma brecha no muro da cidade foi aberta pelo inimigo. O rei e todos os seus soldados fugiram, abandonando a cidade durante a noite, caminhando na direção do jardim real, pela porta que fica entre os dois muros. Embora os babilônios estivessem cuidadosamente cercado toda a cidade, foram para Arabá, o vale do Jordão. Contudo, os babilônios os perseguiram e alcançaram o rei Zedequias na planície de Jericó, e todos seus guerreiros apavorados se separaram dele e se dissiparam. E Zedequias foi capturado e levado perante o rei da Babilônia, e em Riblá, nas terras de Ramate, e o sentenciou. E em Riblá o rei da Babilônia mandou executar os filhos de Zedequias diante dos seus olhos, e da mesma forma matou os seus nobres, os chefes de Judá, e em seguida cegou os olhos do rei Zedequias e o encerrou. Então o rei da Babilônia os conduziu para a Babilônia e o manteve cativo até o dia da sua morte.
Em Crônica, você vai ver as condições internas do que aconteceu em Jerusalém. Você pega a história dos hebreus, o Márcio tem esse livro aqui, acho que o Wilsimar também tem esse livro. Flávio José, ele descreve o que aconteceu, amado, nesses períodos. Você viu ali, a fome chegou a um estado desesperador, a ponto de não ter mais nada na cidade para comer. Sabe o que é isso? É não ter mais cachorro, não ter mais gato, não ter mais rato, não ter mais nada, não ter planta, não ter nada, não ter água, não ter nada. A ponto daquilo que era abominável aos olhos de um judeu, ele acabou fazendo pelo desespero. Isso aconteceu também quando Hitler matou 6 milhões de judeus. Muitos deles mataram seus próprios irmãos, cometeram canibalismo. Isso aconteceu também nesse período. Mulheres mataram seus próprios filhos para comer, para se alimentar. Está escrito na Bíblia isso. E Isaías já tinha avisado. Jeremias também avisou. Mas o rei falou: sabe o quê? Boa é essa palavra. No meu tempo pode ter paz. E no tempo dele teve paz. Mas dos filhos dele não teve paz. Dos netos dele não teve paz. Sabe o que o povo brasileiro está fazendo? Entregou a nossa nação, a nossa geração, na mão de babilônicos, na mão de demônios. E Deus permitiu, sabe por quê? Porque a nossa nação é uma nação adúltera, profana, pecadora, corrupta ao extremo. E Deus vai permitir isso para corrigir aquele que Ele ama. Ele vai permitir isso. Daniel disse: no ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, e sitiou Jerusalém. Sitiou Jerusalém. Cercou Jerusalém. Fez trincheiras em Jerusalém. E a gente hoje está cercado por um inimigo invisível, amado, que ele sitiou nossos lares, nossa casa, a mentalidade, a cultura, por meio da tecnologia, ciência, conhecimento. Ele está querendo levar cativo a nossa geração. E o profeta tinha avisado, gente. Só que outros profetas estavam profetizando junto com Jeremias. Jeremias estava falando, olha só o que diz aqui, Jeremias 27, 15 em diante. Porque não os enviei, diz o Senhor, e profetizam falsamente em meu nome, para que eu vos lance fora e pereçais vós e os profetas que vos profetizam. Também falei aos sacerdotes, todo este povo, dizendo: assim diz o Senhor, não deis ouvido as palavras dos vossos profetas, que vos profetizam, dizendo: eis que os utensílios da casa do Senhor cedo voltarão da Babilônia, pois eles vos profetizam mentira. Jeremias está falando: ei, esses profetas que estão profetizando junto comigo, estão falando que os utensílios que foram levados para a Babilônia, eles voltarão, que a gente vai voltar a ter liberdade de culto, que a gente vai poder falar o que a gente quiser, ter liberdade de expressão, a gente vai ter tranquilidade, paz e quietude, a gente vai ter prosperidade, a comida não vai faltar, o carro não vai faltar, a gasolina não vai faltar, a gente vai ter tranquilidade aí, os utensílios voltarão brevemente. Jeremias está falando: é mentira desses profetas, não deis ouvido a eles, eles profetizam falsamente. Aí Jeremias continua dizendo: servei ao rei da Babilônia e vivereis, porque se tornaria esta cidade um deserto. Porém, se são profetas, e se a palavra do Senhor com eles está com eles, orem agora ao Senhor dos exércitos, para que os utensílios que ficaram na casa do Senhor e na casa do rei de Judá e em Jerusalém não sejam levados para a Babilônia. Jeremias está falando: se eles são profetas de Deus, se de fato a palavra de Deus está na boca deles, se de fato isso que estão falando é verdade, orem agora, orem ao Senhor, busque a face de Deus. Se de fato o que David Leonardo prega é verdade, orem a Deus. Se aquilo que Silas Malafaia e Henrique Soares é verdade, orem a Deus. Se a palavra de Deus está na boca desses homens, orem a Deus. Por quê, Jeremias? Porque vocês serão levados. E eles estão falando que não.
Aí Deus toma a boca do profeta e fala: porque assim diz o Senhor dos Exércitos acerca das colunas e do mar e das bases e do restante dos utensílios que ficaram na cidade, os quais Nabucodonosor, rei da Babilônia, não levou, quando transportou Jerusalém para a Babilônia, Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, como também todos os nobres de Jerusalém. Assim, pois, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, acerca dos utensílios que ficaram na casa do Senhor, acerca do rei de Judá e em Jerusalém, a Babilônia serão levados e ali ficarão, até o dia em que eu os visitar, diz o Senhor, meu Deus. Então os farei subir e os tornarei a trazer a este lugar. Jeremias está falando: vai acontecer. Esses homens são falsos profetas. Aquilo que eles estão falando não vai acontecer. Busque uma experiência, orem ao Senhor, busque a face de Deus, mas Ele levará tudo e todos. Meu Deus do céu. E o que ficou para adoração, Ele vai vir e vai tomar e vai levar para a casa do seu próprio Deus. Blasfêmia, mistura, ecumenismo. Por isso que quando você vai para o livro de Apocalipse, tem a profecia contra a grande Babilônia, que na época de João, Roma, que contaminou todas as outras nações com o vinho da sua prostituição. E a gente está sendo contaminado com essa cultura moderna, amados. A gente está bebendo iniquidade como se fosse água pela televisão, pela internet, pelas mídias sociais. Eles estão nos sitiando, nos cercando. Eles vão começar a lançar sobre a nossa nação a fome. Levarão cativo mulheres e crianças em todos. E Deus, Ele disse por boca de João que Ele vai decretar um juízo contra a grande Babilônia. Depois você lê em casa Apocalipse 18 e Apocalipse 19. O que Deus vai fazer com essa cidade? E o que essa cidade faz com o mundo? Isso está acontecendo debaixo do nosso nariz, mas tem gente que não percebe. E aqui relata bem isso. Nabucodonosor sitiou, cercou, fome, crise, doença, enfermidade, desespero. Ah, mas você está tranquilo que de repente você comeu um pedacinho de pernil ontem, um chesterzinho, rabanada, comeu rabanada, cara, parede? Pudinho de coco, está rotando, só dando flatulência horrível, que você comeu com a barriguinha quentinha, suquinho, geladinho. Mas eu quero ver quando não tiver. Eu quero ver da onde, não tem nem da onde tirar. Qual vai ser a palavra da sua boca? O governo do anticristo, amado, ele vai estabelecer um sistema que aquele que não estiver moldado a ele não vai poder comprar nem vender. Se não tem como comprar nem vender, como é que vive? Não, mas eu não vou botar o chip não, pastor. Está doido, eu não vou colocar essa marca não. Talvez você já está marcado, não sabe. Talvez alguém já esteja marcado e não sabe. Que já foi contaminado pela cultura do mundo. E Deus, Ele permite isso por causa da desobediência à sua palavra e deixar de ouvir os seus profetas. Versículo 2 de Daniel, capítulo 1. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui foi uma blasfêmia, uma afronta ao Deus de Israel, amado. Era como se a gente hoje aqui saísse daqui, e nada contra a religião de ninguém, mas como se a gente saísse daqui e fosse um centro espírita, e levar a Bíblia, o violão, os instrumentos, tudo que pertence à casa de Deus, para a adoração da casa de Deus, a Bíblia sagrada, e chegar lá e falando que só o Senhor é Deus. Foi uma blasfêmia que aconteceu isso aqui, uma afronta, e Deus permitiu a humilhação, Deus permitiu o opróbrio, o escândalo, e a gente está vendo esses profetinhos se levantando aí, como um deles agora está querendo entrar nesse cenário, Kleber Lucas, está falando blasfêmia, heresia,
heresia, ecumenismo. Como nem o Barreto levou lá um candorecista lá dentro da igreja dele, gente. E fez um simpósio dentro da igreja. Colocou um padre, um espírita e ele como pastor. E a igreja, perna cruzada. E tudo normal. Isso aqui é ecumenismo. Isso aqui é mistura. É misturar o santo com o profano, o precioso do vil. A Bíblia diz que não tem como adorar dois senhores. A Bíblia diz que antes do Senhor não houve e depois dele não haverá. Ele não divide a glória dele com ninguém. Eles estão fazendo isso. Eles estão querendo misturar tudo. Paulo fala, profecia de Paulo. Nos últimos tempos, apostatarão luz da fé, dando ouvido a espíritos enganadores. Quando fala espírito enganador, ele está falando do próprio homem, da pessoa. Dando ouvido a espíritos enganadores, como o profeta falou. Profetizam falsamente, mentira, engano, falsidade. Espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, como Neil Barreto fez. E Deus, ele sabe o que ele faz? Quando pega alguém assim, ele levanta a saia. Ele mostra a vergonha. Eu não falo isso com prazer, mano, porque eu estou pastor. Não falo isso com prazer. Não falo isso babando pelos cantos. Estou alegre porque aconteceu isso com Neil Barreto. Não falo isso não. Com alegria, não falo com tristeza no coração. De um pastor que muito eu ouvi, porque eu me converti em uma igreja batista. E uma das primeiras referências que eu ouvi de pastor, fora do pastor Elias, era o pastor Neil Barreto, da igreja batista Betânia. E quando eu descobri que esse homem já tinha tido filhos fora do casamento, Deus levantou a saia. O ministério. Porque esse homem estava fazendo da igreja uma Babilônia. Misturando. Fazendo ecumenismo. A gente vai ver desses palanques aí. Pastores que são proeminentes. Grave o que eu estou falando. Pastores que são proeminentes. Você fala, nossa, em palanque com político profano. Você vai ver isso que eu estou te falando. E vão começar a torcer a palavra de Deus. E muita gente vai começar a beber dessas fontes. E o meu dever como servo do Senhor é denunciar isso. Amor. É denunciar. Custe que custe. Mas o meu temor, sabe o quê? É porque é o Senhor que entregou. Não foi Satanás, não. Foi Deus que entregou o povo por causa da desobediência. Era Deus tratando a nação. Era Deus levando a nação à humilhação, à vexação, à vergonha, à morte, à fome, à ruína. Veja como aconteceu com Zedequias, foi furado seus olhos, seus filhos degolados na sua frente. O rei, antes de tirar o seu globo ocular, degolou seus filhos na vista dele e depois tirou o globo ocular para ele ficar com aquilo só na sua mente e deixou ele preso até ele morrer. Torturou o homem psicologicamente, fisicamente. E se você não se posicionar e guardar a sua casa, a sua família, eu temo que isso aconteça contigo. E já tem acontecido com muitas famílias. Versículo 3 de Daniel, senão não termino hoje. Mais tarde o rei ordenou a Aspenaz, seu mordomo, chefe dos oficiais da sua corte, ou seja, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem imperfeições físicas, de boa aparência, tipo Edgar, inteligente, bem instruído, que dominasse várias áreas do saber, fossem hábeis e capazes de servir no palácio de Nabucodonosor. Ele próprio ficaria encarregado de lhes ensinar o idioma e a cultura dos caldeus babilônios. O rei Nabucodonosor, depois que dominou tudo e todos, ele pegou a liderança do chefe dos eunucos. A palavra eunuco ali era um mordomo, era alguém que regia o palácio. E um eunuco de vocação ou de castração
Isso aqui não está na Bíblia por acaso. Porque Nabucodonosor, ele pega esse chefe dos eunucos. Eunuco geralmente é um homem que não se relaciona com mulher. Na profecia de Paulo diz que esses homens darão ouvido a espíritos enganadores, que é a doutrina de demônio. No versículo 3 diz que esses homens proíbem o casamento. Essa sociedade que a gente está engrenando, eles não querem o casamento. Eles não aceitam a instituição família. Eles não aceitam macho e fêmea. Eles não aceitam homem e mulher. Eles estão criando pessoas mistas. Pessoas que não estão vivendo um propósito de Deus. Pessoas que estão vivendo uma heresia, uma blasfêmia. Homem que você olha e você não sabe o que é. Mulher que você olha e você não sabe o que é. Se é mulher, se é homem. O que é, que coisa que é. Como esse jogador Mbappé que é casado com alguém que você não sabe definir. Pega os jovens da família real, você fala, mas eu não sou rei, eu sou de família real, você não faz parte da família de Deus, não, amado. Se você faz parte da família de Deus, você é um povo adquirido, eleito, você é um sacerdócio real, uma nação santa. Só que Nabucodonosor pegou as penais, seu mordomo-chefe dos eunucos, pega os jovens sem imperfeição física, de boa aparência, inteligentes, bem instruídos, que dominassem várias áreas do saber. E hoje você pega uma criança, mas ela domina a tecnologia de uma maneira que você não consegue. Como é que essa criança mexe nisso? E eu não sei. Porque o avanço tecnológico fez com que as crianças tenham várias áreas do conhecimento. E o diabo, ele quer sequestrar essa nova geração com esse conhecimento todo e quer levá-los para servir no seu sistema babilônico de governo. E ele fala, olha só, coloque-os no palácio para que sejam capazes para servir o rei da Babilônia. E o que eu faço? Instrua eles, e eu mesmo, Nabucodonosor, tipificação de Satanás, a besta, o falso profeta, o anticristo. E ele fala, eu mesmo ficarei encarregado de lhes ensinar o idioma e a cultura dos caldeus. Aqui está o perigo. Que os judeus estavam sendo sequestrados para a cultura babilônica. A gente está vendo nossos filhos, essa geração, sendo sequestrada para essa cultura mundana. Vários personagens que falam hoje para a criança são homossexuais, irmão. Com trejeitos, manias, vestimenta, fala. Estão mudando a forma de falar. Estão mudando as palavras. Estão mudando a escrita. Estão incutindo outra cultura. Estão incutindo outro ensinamento. Estão incutindo outro idioma. A fala já não é mais a mesma. O entendimento já não é mais o mesmo. Aquilo que é certo já não é mais certo. Aquilo que é errado já não é mais errado. Sérgio Cabral agora passou o Natal em casa, gente. E está todo mundo de braço cruzado, está tudo certo. Não está. Eles estão sequestrando a nossa geração. E eles estão ensinando a língua, o idioma e a cultura. E o anticristo está falando, eu mesmo vou treinar. Eu mesmo vou instruir eles no meu idioma e na minha cultura. Para que eles me sirvam no meu reino. Eles serviam ao reino de Deus, agora vão servir ao reino do diabo. Foi o que Satanás tentou fazer com Jesus. Levou o pináculo do monte e falou, olha só, está vendo isso daí? Tudo isso eu te darei, se prostrado, me adorar. A Jesus, para trás de mim, Satanás. Porque só a Deus servirás e só a Ele prestarás culto. Quando eu vi isso daqui, eu falei, o quê? E Ele próprio ficaria encarregado de lhes ensinar o idioma e a cultura. Na sua versão está aí assim? Daniel? Idioma e a cultura? Na sua versão está aí assim? Então o próprio Satanás, ele falou que vai ficar encarregado de ensinar o idioma e a cultura.
E tem muito pai e mãe que não presta atenção nos seus filhos, no comportamento, na fala, na forma de comer, como olha, o que faz, o que vê. Na escola, uma mãe veio falar comigo aterrorizada, quando ela foi no final agora do ano aí, ver na escola o filho dela estava 2 meses sem ir para a escola e ela não sabia. Então a gente vai ver uma geração de pais alienados, que não se preocupa com seus filhos, que não instrui, não orienta, não ora, não fala da Bíblia, não ensina a Bíblia em casa. Seu filho não vai se converter, ele pode sim se converter, vir na igreja, assistindo o culto, estando na salinha das crianças, mas não é responsabilidade direta do pastor e das irmãs, é responsabilidade sua na sua casa. Ensinar seu filho Bíblia, ensinar ele a orar. No culto doméstico, eu se fica fazendo cada pergunta, eu falo, olha só, a curiosidade, o que está na mente, no coração. No culto doméstico, eu fico tirando dúvida, eu vou instigando, instruindo, e eles vão abrindo o leque. E a gente acha que as crianças não têm compreensão, eles têm mais do que a gente imagina, e o diabo sabe disso. E o diabo está treinando nossos filhos, onde deveria ser responsabilidade nossa. Deuteronômio fala, inculcarás, se isso é teu filho, sentado na tua casa, andando no caminho ao deitar. O que Daniel orava 3 dias? 3 vezes no dia, porque ele foi ensinado. Ele foi doutrinado, treinado a isso. E olha o que o rei vai fazer, meu Deus! Versículo 5. E o rei designou-lhes uma porção diária das melhores iguarias de sua mesa e do vinho que ele mesmo bebia. E eles passariam por um período de treinamento nessa versão aqui, que levaria 3 anos. Um período de 3 anos de treinamento. E depois disso estariam habilitados para servir ao rei. E entre esses estariam alguns jovens vindo de Judá, cujos nomes em hebraico significavam Daniel, Deus é meu juiz, Ananias, Iavé misericordioso, Misael, ninguém se compara a Deus, e Azarias, Iavé é meu socorro. Então Satanás ele falou, eu vou treinar na cultura e no idioma, e a despeito disso, eu vou dar uma porção diária do meu manjar, do meu vinho. E eles vão passar um período de 3 anos de treinamento. Porção diária aqui, e vinho aqui, lembra do que Paulo falou? Não vos embriagueis com vinho a qual há? A qual há? Vocês comeram cheste hoje não, gente? Fala, não pastor, eu sou crente. Não vos embriagueis com vinho a qual há? Dissolução, outra tradução, devassidão. Então o que Satanás está falando? Eu vou embriagar essa geração. E eu vou dar para a carne dele aquilo que a carne deles precisam. Eu vou deixar a carne dessa geração infestada em iguarias. E depois de 3 anos eles vão estar totalmente treinados para servir no meu reino. Eles vão beber iniquidade como se fosse água. E depois vocês vão ver como é que eles estarão totalmente babilônicos. Falando como babilônicos. Entendendo a cultura babilônica. Eles vão esquecer o Deus de Israel. Eles vão esquecer de orar sem cessar. Eles deixarão a palavra. Eles se desviarão para a esquerda, para a direita, para a reta e para trás. Por quê? Porque eles estão sendo treinados. Eles estão se alimentando. Gente, escuta. Um culto doméstico. Um culto na quinta-feira ou no domingo. 3 dias na semana só. Um culto doméstico, vou falar o que eu vivo, minimamente. Um culto doméstico segunda-feira, quando dá para mim, sempre que possível, eu estou na terça, a oração na igreja, vou tirar fora o centro de recuperação. Quinta-feira e domingo, 4 dias na semana. A semana tem quanto dia? 7. E o diabo falou, eu vou dar porção diária. E você não faz um culto na tua casa, você acha que é o suficiente para ver seu filho no domingo. E teu filho fica na internet mais de 15 horas por dia. O que acha que vai dar mais forte dentro dele?
A Bíblia fala, andai em espírito. E não cumprireis a concupiscência da carne. Já está falando, eu vou alimentar a carne deles. Bota qualquer criança sem internet para você ver o desespero que elas ficam. Na crise de ansiedade e fobia. As crianças, ó Carol, só corta o cabelo comigo, sabe? Vendo vídeo, senão não consegue. Eles têm crise, fobia, quase treme, quase infarta. Se o telefone travar, uma criança de 1 ano, ela vai gritar. Ela começa a derrota. Nem fala não. Porque a internet travou. Ela entra em pânico. Porque ela está acostumada a beber, mas aquilo dali o tempo todo. Quando tira, não tem domínio próprio. Não tem temperança. Não tem a paciência de desfrutar da presença das pessoas, mas do virtual, das iguarias do manjar do rei. E o diabo, eu vou dar uma porção diária da comida que eu como e da bebida que eu bebo. E essa geração está assim, gente, 24 horas consumindo coisas na internet, e sabe lá Deus o que é. Dancinhas, menininhas de 7 anos dançando, rebolando, os próprios pais vestindo de maneira indecente as crianças, sexualizando as crianças. Treinamento, 3 anos. 3 anos. Aí daqui a pouco, já está vivendo na cultura. Lembra de Moisés? Lembra de Josué? De José? Aqui ó, Atos 7:22. Assim Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios. Assim Moisés foi ensinado em toda a sabedoria dos egípcios. Quando você vai lá e vê José, a mesma coisa. Quando José foi lá cativo, sendo educado em toda a ciência. Eles estão sequestrando essa geração. Eu fico pensando, qual será a geração dos futuros pastores? Dos futuros profetas? Dos futuros levitas? Que canção eles vão compor? Que pregação eles irão falar? Que postura eles terão? Com isso, sabe o que vai acontecer? Depois de 3 anos de treinamento, a pessoa já perde a identidade. Ela não sabe quem ela mais é. Depois que você sai do Brasil e você vai viver em qualquer outro lugar do mundo, por exemplo, na Europa, essa pessoa não quer voltar para o Brasil. Ela já perdeu praticamente a identidade brasileira. Ela está nos Estados Unidos 10 anos. Quando ela volta para o Brasil, que horror! Tem asco. Ela perdeu a identidade. Ela fica 10 anos na Europa, na Espanha, na Inglaterra, qualquer lugar. Quando ela volta, está lá na França, quando ela volta, eu não sou brasileiro, eu sou europeu. Aqui eu tenho passaporte, tenho tudo, tenho cidadania. Não sou mais brasileiro. E o diabo está fazendo isso, trocando a identidade dessa geração. E a gente não está percebendo, gente. Versículo 6. Eu já estou quase acabando. E entre esses estavam alguns jovens vindos de Judá, cujos nomes em hebraico significam Daniel, Deus é meu juiz, Ananias, Yahvé misericordioso, Misael, ninguém se compara a Deus, e Azarias, Yahvé é meu socorro. O chefe dos oficiais, entretanto, deu-lhes novos nomes. A Daniel chamou Belsazar, que em babilônico significa Bel, proteja a sua vida. Bel é um tipo de Deus. Ananias denominou Sadraque, amigo do rei. A Misael nomeou Mesaque. Quem é como Deus Lua? E Azarias deu o nome de Abednego, servo do Deus Mercúrio. Isso aqui, se escrever Lucas, Abednego, ele vai falar que é preconceito aqui. Que Abednego, lá, preconceito, racismo. Tem que tirar, tem que cortar esse texto aqui. Quando um judeu tinha um filho, ele dava um nome que tinha um significado. Geralmente assim, né? Alguém dá um nome, vai buscar lá na lista de nome, aí vai ver, Eloá significa, Enzo, príncipe. Entendeu? A gente vê. Então, os judeus, ele davam um nome com significado, com a referência. Então, aqui, quando Nabucodonosor pega essa geração e sequestra, ele vai alimentando aquela geração com aquilo que ele comia, com aquilo que ele bebia, por
3 anos comendo e bebendo manjar maligno, eles teriam aptos a servir o reino. Mas agora eles teriam uma nova identidade. E agora, quando você pega uma carteira de RG, um certificado de nascimento, não tem mais só homem e mulher, masculino e feminino. Tem quase que 5 referências de gênero, de sexo. No Facebook, no Instagram, sei lá, dezenas. Para a pessoa ali se identificar como algo. Eles estão mudando a identidade dessa geração. Trocando nome. Amados, é triste isso. Eu conheço um garoto que ele vive assim. A mãe dá o celular na mão, internet liberada, o garoto ficava. O garoto foi mudando gradativamente. Hoje deve estar com uns 11 anos, 12 anos. Com uns 7 anos de idade, mais ou menos, o garoto já tinha trejeitos. Já tinha mania. Já se quebrava, já. Todo cheio de trejeitos homossexuais. Com 10, todo mundo olhava e já era notório. Mas a família não queria enxergar. Agora com 12, já se autodeclarou. E ele não quer mais que o chame do nome que o batizaram. Ele está com outro nome. Ele foi treinado por essa cultura. Ah, pastor, mas na época antiga também tinha. Mas não é como agora. Nada se compara agora, pastor. Nada se compara agora. Pastor, aonde isso vai levar? Vai levar um cativeiro. Pela permissão do Senhor. Amados, aperta o cinto e se prepara. Aperta o cinto e se prepara e te falo. Cuida da sua casa. Cuida da sua família, Eliseu. Cuida dos teus filhos. Perceba seus filhos. Olhe de perto a sua família. Porque senão o rei da Babilônia vai sequestrá-los. Mulheres foram levadas para servir ao rei. Homens se tornaram eunucos. Pastor, e como não se contaminar com essa desgraça, essa Babilônia? Pastor, como que eu posso evitar essa desgraça? Como que eu posso ficar imune ao ataque do inimigo? Só tem um jeito. E aqui eu termino. Meu tangedor pode me acompanhar. Eles foram levados. Uma geração foi levada cativa. Por exemplo, será que se você permitir que seu filho for fazer, como é que se fala o termo que se dá? O Isaac, alguém daqui? Quando alguém, intercâmbio, a palavra é essa, intercâmbio, nos Estados Unidos, na Europa. Será que você permitir seu filho sair daqui e fazer um intercâmbio na Europa? Você tem certeza que ele volta de lá casado com uma mulher? Você tem certeza que ele volta de lá casado com um homem, uma menina no caso? Você tem certeza que ele volta de lá sendo quem ele é? Ou ele volta mudado, não para o bem, mas para o mal? Como evitar essa desgraça? Porque não vai ter jeito, amado. Deus vai permitir isso. Isso vai acontecer. Como eu falei no início, a minha oração, Senhor, por favor, não entregue a tua nação ao próprio. Mas eu percebo que isso vai acontecer. E como que a gente vai resistir a esse ataque? O versículo 8 revela o que Daniel fez para ele conseguir vencer, para não ser sequestrado por essa cultura mundana. E diz a Bíblia Sagrada, nessa versão aqui, outra tradução fala, porém Daniel assentou no seu coração, mas eu gosto da versão que diz, porém Daniel decidiu no seu coração não se tornar
impuro consumindo as iguarias do rei, e nem com um vinho especial servido à mesa real, e solicitou ao chefe dos oficiais permissão para se abster-se daqueles alimentos. Peço-te que faças uma experiência com os teus servos por 10 dias, dando-lhes apenas legumes para comer e água para beber. Passados 10 dias, a aparência dos 4 rapazes era melhor e demonstravam estar mais saudáveis e fortes do que todos os jovens que se alimentavam da comida da mesa do rei. Assim, versículo 16, assim o encarregado tirou a comida e o vinho do rei, que lhes havia sido designado, e em lugar daquelas iguaria e do vinho real, passou a servir-lhes vegetais. No caso desses 4 jovens, aprove a Deus lhes abençoar com sabedoria e inteligência da cultura e ciência, e Daniel ainda recebera algo mais, sabia interpretar sonhos e visões de todos os tipos. Daniel recebeu um dom de Deus. Daniel assentou no seu coração a não se contaminar. E Daniel conseguiu influenciar seus amigos. Quando Nabucodonosor constituiu a estátua, e a Bíblia fala que o anticristo ele vai constituir uma imagem da besta, e ela vai dar poder à imagem para falar, e a terra vai adorar a imagem da besta, ou seja, vai se prostrar, vai se curvar. Eu imagino a tristeza de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego olhando, amados, seus primos, amigos, irmãos em Cristo, que iam junto com eles ao templo adorar Yahvé, o Senhor, sacrificavam, cultuavam a Deus, e agora todos eles com a aparência modificada, todos eles entendendo a cultura da Babilônia, falando o idioma da Babilônia, comendo as iguarias da Babilônia, bebendo o vinho da Babilônia, traduzindo com um linguajar mundano, com a vestimenta mundana, falando palavrão, baixaria, rabiscando da cabeça ao pé. Aí Daniel olhou e falou: meu Deus, aquele lá era filho do amigo do meu pai que me ensinou. Eu fiz um teste para citar o Pentateuco junto com ele, mas agora ele se dobrou diante da imagem de Nabucodonosor. E quando os instrumentos foram tocados, todo mundo se curvando. Aí Daniel falou para um e para outro: eu não vou me curvar. Custe o que custar, eu não vou adorar a imagem de Nabucodonosor. Custe minha vida, mas eu adoro somente ao Senhor. Eles fizeram um edito que não se pode orar a ninguém, a não ser ao rei e à sua imagem. Eu não vou continuar orando 3 vezes por dia ao Deus de Israel. Coloque-me na cova ou não, mas a Deus eu não nego. Glória. Quando todo mundo se encurvou, Daniel se manteve de pé. Nabucodonosor quis dar uma nova oportunidade. Vocês são meninos bons, sábios, entendidos. Eu novamente vou tocar os instrumentos. Não, ó rei, não precisa. Porque se Deus quiser nos livrar, amém. Se não, nós vamos para a fornalha de fogo ardente. Como é que eles conseguiram? Daniel assentou no seu coração não se contaminar. Pastor, o que o senhor quer com essa mensagem? A minha oração foi que o Espírito do Senhor te leve a não permitir você, nem a sua casa, se contaminar com as iguarias desse mundo. E viver uma vida consagrada a Deus. Você, sua casa, sua família,
em santidade, pureza, obediência, ouvindo, meditando, praticando a palavra de Deus. E Deus vai conceder graça. Porque o texto fala que Deus falou ao coração do chefe dos eunucos: não toque nesses meninos, eles não vão comer as iguarias e não vão beber o vinho. Ele permitiu. E a aparência dos meninos totalmente diferente. Malaquias fala: e outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio. Olha a diferença do crente e do não crente. Daquele que louva a Deus com os lábios, mas o coração está distante. Mas daquele que louva a Deus em espírito e em verdade. Eu entendo é que você cuide mais da sua família, cuide mais da sua casa, cuide mais do seu esposo, da sua esposa, do seu filho. Ouça, perceba, conversa com a professora, pega o caderno, olhe a matéria, olhe o comportamento que ele fala, como anda. Ensine, discipule, mate as curiosidades dele. Mas pastor, não entendo muito bem a Bíblia. Faça como Esdras. Esdras sentou no seu coração a se dedicar à lei de Deus e aprender. E depois ele falou: eu aprendi, se dediquei a aprender, a ensinar e a praticar. Por quê? Porque eu tenho que esses 3 anos de treinamento do rei da Babilônia está por acontecer. E se nossos filhos não forem bem treinados por nós, facilmente eles vão comer do manjar do rei da Babilônia. Eles não vão ter convicção de salvação, que há um só Deus e um só Senhor. Eles vão ficar comemorando Natal com o velhinho, que é a Páscoa, é o coelhinho da Páscoa, não é o cordeiro que tira o pecado do mundo, que ele é a nossa Páscoa. Eles vão ficar pegando as culturas mundanas, Babilônia, e aplicando na vida. O pai dá o presente, e quem recebe a glória é o Papai Noel. Olha o presente, o Papai Noel te deu. Não, é Papai Ricardo. Fique de pé.